E é justamente como na prece inicial que nós estamos trazendo esse tema a ser abordado, a ser refletido. 2026, desafios ou oportunidades? Porque nós sabemos que o ser humano ainda ele é motivado por referências, por datas, por ciclos, por processos. E nós estamos iniciando um novo ano, um novo ciclo de atividades. E, desta forma, sempre há uma esperança, uma expectativa em todos nós, no sentido de poder atingir alguns objetivos, algumas metas que determinamos. Por isso, então, que precisamos fazer uma diferenciação do que é desafio e do que são oportunidades. E aí nós trouxemos, então, algum entendimento sobre desafio, que poderia ser considerado como um obstáculo, um problema ou tarefa difícil que exige esforço, um convite para uma competição, uma luta, um confronto. Então, isso são os desafios que, às vezes, nós nos impomos. Com isso, é uma meta a ser alcançada, ou uma situação que testa os limites de alguém, promovendo aprendizado e evolução. E nós que conhecemos a doutrina dos espíritos, então isso faz com que entendamos que um ano de atividade, um período no plano físico, nós vamos ter esses desafios a vencer, essa luta a ser enfrentada, essa competição entre o bem e o mal que existe em cada um de nós ainda, né? E com isso nós temos então as oportunidades também. Por quê? Oportunidade, então, seria a ocasião ou circunstância favorável, um momento propício para agir, que surge como uma chance de crescimento, benefício ou realização pessoal ou profissional. Então, nós temos que entender, a cada dia que surge, a bem da verdade, nós estamos usando o início do ano porque é um período um pouco mais longo. Entender que a cada dia, a cada manhã, nós estaremos diante de situações que poderão ser desafios para o nosso espírito, mas também situações que podem ser oportunidades para o nosso crescimento, né? E dessa forma nós passamos a ter um outro olhar sobre aquilo que se apresenta à nossa frente. E é interessante que Jesus nos fala mais ou menos isso, claro, de uma forma alegórica, e ele diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 16. O que Jesus, então, quer nos dizer? Ele faz desta metáfora para demonstrar a necessidade de reformularmos nossas expectativas referente ao futuro. E é justamente a razão pela qual nós temos a oportunidade de existir no plano físico. Justamente para essa reformulação, que nada mais é do que a nossa evolução. É rever hábitos, costumes, cultura estabelecida e procurar avançar, porque nós somos impelidos pela lei do progresso. Então, dessa forma, veja que Jesus usa numa linguagem muito material para deixar
né, esta parte subjetiva para a reflexão de cada um de nós. Assim, nós deveríamos deixar de lado velhos propósitos e buscando melhores opções para a nossa vida. Então é isso que deve motivar a nossa existência. Sempre renovar, aprimorar, avançar, não ficar, né, no automático, fazer sempre as coisas da mesma forma, porque isso vai gerando, ao longo do tempo, uma insatisfação, porque gera até uma ideia de desistir da existência, porque é tudo repetitivo, da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas respostas. Então, um ano que surge é um ano que nos dá perspectivas de buscar algo diferente, algo melhor, algo que nos faça mais feliz, prazeroso, útil, positivo. E assim, então, nós vamos olhar o dia a dia com um outro prisma, de uma outra forma. E o que não nos falta é cenário para isso, né? Nós iniciamos 2026 em um mundo marcado por transformações rápidas, né? Realmente, a cada instante avançam, né, métodos, tecnologia, pontos de vista, aprimoramento de processos. Então, tudo está num ritmo muito acelerado. E essa é a tendência natural. Essa aceleração ela é vista, inclusive, nos mundos superiores. Por que dessa aceleração? Na realidade, é uma otimização do tempo. O tempo passa a ser ocupado de uma forma mais útil, mais positiva. Nós não deixamos, né, a coisa ir em câmera lenta. E isso, então, faz com que tenhamos que nos adaptar a esta realidade. Por isso que nós sempre temos que acompanhar este processo do progresso estabelecido. Os avanços tecnológicos, né? Então, a gente vê hoje os meios de comunicação. Um tempo atrás, a gente queria se corresponder com alguém, fazíamos através de carta. Tínhamos que escrever, mandar no correio, o correio levava até o seu destino, a pessoa ia ler, depois respondia, e isso demandava um tempo grande. Hoje a gente pega um aparelho, tecla ali alguns botões e você consegue não só falar, como visualizar a pessoa. Então vejam que são situações que fazem com que nos adaptemos. E para adaptar, precisamos evoluir para saber, inclusive, manejar essa tecnologia. Haja vista que eu estou, nesse sentido, um pouco atrasado, porque quando eu preciso de alguma orientação, chamo meus filhos e falo, vê aí como faz, instala tal aplicativo. Ainda agora chamamos o Igor para resolver aqui uma questão tecnológica. Mas também, vejam vocês, o que nós estamos vendo no mundo atualmente? As crises. As crises que muitas pessoas veem como algo negativo, veem como algo retrocedendo na evolução. Mas não é verdade. Então, essas crises morais, por quê? Porque nós estamos em choques de culturas diferentes que passaram a conviver pela aproximação que a tecnologia nos oferece. Então, culturas extremamente assimétricas têm que conviver no mesmo ambiente. E isso gera crises de valores, né? Crises emocionais. Nós percebemos que muitas das pessoas, não acompanhando este processo, então entram em processos patológicos, doentios,
que vai distanciando cada vez mais da sociedade e do meio até em que vive. E crises espirituais. Esta tem razão de nós sabermos da mudança que está ocorrendo na nossa habitação terrena, aonde estamos culminando para uma fase de trabalhos regeneradores. Assim, o que gera muitas vezes? O futuro nos assusta ou nos convida à renovação? Tem pessoas que ficam aturdidas, ficam assustadas, ficam doentes por tudo que consegue ver. Tem pessoas que não conseguem fazer uma seletividade das informações que recebe. E hoje tudo é muito dinâmico. E a pessoa não sabendo selecionar aquilo que lhe é útil ou não, a sobrecarga de informações gera muitas vezes na pessoa certos desequilíbrios psíquicos, emocionais. Muito bem. Assim, estamos então mostrando este cenário que estamos vivenciando atualmente. Esta é a realidade. E devemos já começar a raciocinar. Por que nós estamos encarnados diante deste cenário? Diante desta realidade? Porque não existe o acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, se nós hoje somos os atores que participamos deste cenário, nós temos que entender qual vem a ser o nosso papel na atual circunstância. Por que estamos encarnados neste momento da transição terrena? Assim, do ponto de vista espírita, o tempo não traz castigo nem recompensas, mas oportunidades de aprendizado e progresso. Isso que deveríamos entender. A cada manhã que acordamos, este é um dia que abre-se a cortina de oportunidades, as quais eu, sabendo observar, refletir, tirar dessas oportunidades o melhor proveito. Não é diferente com os desafios a serem enfrentados, porque os desafios é uma competição do que eu sou hoje e do que eu pretendo ser amanhã. Então, é aquele desafio para melhorar a minha condição de espírito em evolução. Muito bem. E no Livro dos Espíritos, então, nós temos na questão 776, o progresso é lei da natureza. Então, não podemos fugir desta realidade. Tudo progride, do átomo aos astros, do princípio inteligente ao arcanjo. Tudo evolui, tudo progride. Nada chega numa condição de plenitude que não há necessidade de avançar mais. Ora, se essa é uma lei que rege toda a criação, então nós não podemos fugir desta lei, porque somos frutos desta criação. Então nós temos que entender que o dia que surge, o próximo minuto, são ou desafios ou oportunidades que precisamos aproveitar. E assim fazendo, nós vamos atingindo o objetivo essencial de todos nós, que é atingirmos a maturidade espiritual. Certo? Pois bem, diante então deste cenário, dessas perspectivas, a doutrina espírita ensina que a Terra passa por uma transição moral. Então, ela nos explica todo este momento pelo qual a humanidade passa. Não há ninguém está à deriva, não existe nenhuma
objetivo sem um comando. Tudo está dentro de um planejamento maior, um planejamento divino. Então, esta realidade que nos impressiona são, na realidade, oportunidades para mudarmos, para melhorarmos, para progredir. Não é o fim do mundo, como muitas pessoas esperam e acreditam, né? Porque tem pessoas que acham que para resolver o que está acontecendo hoje, tem que acabar o mundo, tem que haver um cataclisma ou algo abrupto. E não é assim. Porque na criação divina, tudo tem um ritmo natural de evolução. E esse ritmo também nós estamos atrelados a ele. E é este ritmo que nós temos que entendê-lo para poder, então, aproveitar melhor as oportunidades. Assim, o conflito, os conflitos, dores e instabilidade são sintomas de crescimento. Essa é a grande verdade. São nas crises que nós somos motivados a crescer, pela resolução da crise estabelecida. Quando surge uma guerra, então nós nos mobilizamos para melhorarmos, né, na parte de tecnologia, de medicamentos, de processos de cura. Por quê? Porque estamos diante de uma realidade onde há muita ferimento, lesões, por exemplo, onde precisa haver uma maior comunicação de estratégia. Então, isso faz com que avancemos. Desta forma, todas as crises são oportunidades de crescimento. Quando surge um cataclisma, por exemplo, a humanidade se mobiliza para atender às necessidades momentâneas daquele local, daquela população. Assim, visto isso, quais seriam então os desafios que nós deveríamos entender no nosso dia a dia? Abandonar o egoísmo, o orgulho e a indiferença. Porque, segundo a doutrina espírita, no seu livro dos Espíritos, nos diz que é o grande inimigo a vencer, o orgulho e o egoísmo. Porque todas as viciações, mazelas, derivam deste orgulho ou deste egoísmo. Então, nós precisamos, e aí o mundo apresentando este cenário de desigualdades, é a hora que nós temos o desafio de vencer esse egoísmo entre nós. Então, né, se o mundo está chuvoso, vamos compartilhar os nossos guarda-chuvas, né? Do que ter só para nós o guarda-chuva e o outro do lado lá molhando, né? Então, essa atitude egoísta, nós temos por hábito, né, todos nós, termos no nosso lar aquela despensa, né, na cozinha, ou na lavanderia, com os objetos para nos resguardar da necessidade. E, estatisticamente, não existe alimentos para toda a humanidade. Então, o fato de eu ter, né, lá na minha despensa, alguns quilos a mais de alimento, com certeza eu estou esvaziando a despensa alheia. Ah, mas então é errado fazer isso? Não. O certo é você entender que existe fome e saber compartilhar quando chegar à sua frente a oportunidade desse compartilhamento. E não na atitude egoísta, falar, não, eu tenho que me precaver, porque e se amanhã eu não tiver? Né? Amanhã é outro dia. Nós não sabemos como será esse amanhã. Ninguém tem domínio da próxima hora. Se estaremos aqui ou não estaremos com necessidade ou não. Então, esse é um desafio que
este ano nos oferece de travarmos esta luta, esta batalha contra este inimigo interior que todos nós trazemos, muito ou pouco, mas ainda trazemos, por isso que estamos no mundo de expiação e prova. E as oportunidades, então, diante desta realidade? Desenvolver a fraternidade, a empatia, a responsabilidade coletiva. É justamente o exemplo que demos há pouco. Hoje eu tenho por hábito ter essa dispensa para me resguardar, mas eu posso compartilhar a minha dispensa. Quando, porventura, alguém me pedir algo ou eu venha ter conhecimento de que determinada família, pessoa está passando por privações momentâneas. Então, é este entendimento, é esta mudança de hábito, é a oportunidade que está me sendo dada para que eu enfrente um desafio de vencer o meu egoísmo. É assim que nós devemos ver o mundo que se apresenta na atualidade. Isso é um exercício, né, que, a princípio, todo início de atividade é cansativo, é extenuante, é desanimador, mas à medida em que nós vamos nos habituando a exercitar estes valores, passa a ser algo natural. E quando essa atitude entra numa naturalidade, incorpora em nós esta cultura. Então, de repente, você passa a ser uma pessoa fraterna, ter empatia, ter essa consciência de responsabilidade coletiva, porque você já introjetou esse valor. No começo, é algo que lembramos em fazer. Posteriormente, é algo que fazemos espontaneamente, naturalmente. Mas tudo é uma questão de início. Por isso estamos no início de um ano e o início dessas oportunidades. Qual então seriam os desafios espirituais para 2026? É muito interessante que nós, nessa época do ano, costumamos comprar aqueles almanaques de previsões, né? O que vai acontecer em 2026? Ah, vai morrer um artista. Claro, tem milhares, um ou outro vai morrer. Ah, vai acontecer um cataclisma. O mundo, a Terra está em constante movimento. É natural que haja algum tipo de cataclisma. E assim sucessivamente. Mas em vez de buscarmos esse tipo de informação, vamos buscar os desafios espirituais que haveremos de enfrentar. E começamos com o desânimo e medo do futuro. São duas situações as quais nos mantêm engessados diante da oportunidade do crescimento. Os sermos desmotivados, desanimados, ociosos, sempre tentando retardar algo, simplesmente estamos atrasando o nosso progresso, a nossa evolução. Estamos sendo os maiores prejudicados. Porque a doutrina nos ensina que todos nós haveremos de atingir um nível de maturidade. Nos é dado a liberdade para chegar a esse destino. Então, caberá a cada um de nós aproveitar ou não os meios de chegarmos a essa maturidade. Então, se os meios surgem e eu retardo, eu sempre deixo para outra oportunidade, eu estou mantendo o meu nível de imaturidade, o meu nível de ignorância. Consequentemente, eu estou estendendo o meu período de sofrimento. Por isso,
devemos ter esta luta constante contra o desânimo. Né? É uma questão de nós entendermos e lembrarmos o que Jesus disse, que vós sois deuses. Ora, Deus, nós sabemos, não cessa de trabalhar um só instante. Então, por que nós vamos nos deixar abater pelo desânimo? E medo do futuro é o que faz com que não vivenciamos o presente, porque a gente está agindo pensando no futuro. Ah, eu tenho que fazer reserva porque não sei como vai ser a minha velhice. Ah, eu tenho que me precaver de todos os meios de proteção, porque vai que alguém adentre ao meu lar, venha a roubar, subtrair meus bens. Então você sempre está numa expectativa do que haverá de acontecer. E não vive o agora, não vive o presente. E é justamente no hoje, no agora, que vão surgir as oportunidades para o seu avanço. Mas você está aturdido, preocupado no amanhã e não observa a oportunidade de experimentar as oportunidades do agora, do hoje. E com isso nós vamos perdendo esse tempo de avanço, de progresso. Amanhã é amanhã. Né? Basta a cada dia, né, a necessidade que temos. Na oração dominical, o que nós pedimos? Pai, dá o pão nosso de cada dia. Nós não estamos pedindo um pão extra porque o dia seguinte. Então, se na oração dominical a gente pede as energias, o pão nosso, para este dia, para que eu utilize neste dia. E não para que eu utilize me capitalizando para amanhã. Percebem? O materialismo excessivo, que é outro desafio que estamos a vencer. Por isso que estamos no plano físico, onde a matéria ela está na sua maior intensidade, seu maior vigor, na sua maior potencialidade, nos estimulando aos prazeres que ela nos oferece e nos desviando dos prazeres que deveríamos viver no âmbito espiritual. A matéria não é algo errado. Também nós temos que ter essa consciência, porque a matéria é criação divina. Acontece que nós não trazemos maturidade para utilizar esta matéria. E aí nós nos perdemos nos excessos que ela nos oferece num prazer efêmero, num prazer passageiro. Então a matéria é algo sagrado, porque é criação divina. Nós temos que aprender a manejá-la de forma útil e instrutiva. E o materialismo, por acreditar que você vive o agora, morreu, acabou, então você quer desfrutar ao máximo o que a matéria te oferece. E aí você perde oportunidades de crescimento espiritual. E outra questão, que é um desafio que devemos ter em mente, a intolerância e a falta de diálogo, que já entra na parte mais comportamental nossa, né? Porque com este mundo agitado, né? E muitas vezes ele só está agitado porque somos ociosos. Perdemos tanto tempo, né? Lá no Instagram, no Face, nessas coisas. O César do tempo do Orkut, então por isso já não tem mais. Então ela perde muito tempo nessas coisas. E depois fala, nossa, eu tenho esse trabalho para entregar até o final do expediente. Nossa, eu tinha isso para fazer. Então, de repente, a gente vai nos tornando, né, pessoas com falta de diálogo, porque estamos dialogando com um aparelhinho e não mais com as pessoas. Nós estamos
nessa intolerância porque desperdiçamos o tempo que poderia ser utilizado de forma sensata, lógica. Então, são todos desafios comuns a todos nós. Todos nós temos estes desafios a vencer. E aí, por isso que no final de um dia, final de um tempo, final de um ano, né, estamos nesta postura, decepcionados, frustrados, com aquela sensação do dever não cumprido. Tudo isso revela necessidades espirituais não atendidas, gerando a dor, e a dor não é então uma punição, é um instrumento educativo. Por isso que temos a reencarnação. O que você não fez na hora certa, no momento adequado, você terá oportunidade novamente. E às vezes levamos toda uma existência desperdiçada. E por isso que um dos maiores sofrimentos que todos os espíritos encontram ao desencarnar, retornar à pátria espiritual, é a sensação do dever não cumprido. O desperdício que teve das oportunidades que foram concedidas. Muito bem. Baseado nisso, se nós analisarmos esses desafios a serem vencidos, o que a doutrina espírita denomina, né, com esses desafios? A reforma íntima. Né? Este é o verdadeiro desafio a trabalhar em nós. É podermos, né, rasgarmos este verniz que nos cerca, que nós nos amolduramos, e ver nas nossas entranhas aquilo que efetivamente somos. Entender que ainda trazemos em nós inúmeras mazelas, inúmeras viciações. Ainda prevalece em nós o egoísmo do que o altruísmo, o orgulho do que a humildade. Por isso que precisamos reformular, precisamos melhorar esse nosso interior. Mas não podemos mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. E é aí que começa, então, a tarefa do espírita. Deveria ser de todos. Mas eu digo do espírita porque temos conhecimento de causa. Ninguém fique com a ilusão de que haveremos de ter um governo que vai restabelecer a ordem das coisas. Não vamos acreditar que mensageiros celestes descerão do alto e nos conduzindo à terra prometida. Não. É trabalho individual. É mudar o nosso interior. Porque à medida em que nós mudamos o nosso interior e nos tornamos melhores, passamos a ser observados, passamos a ser vistos. E muitas vezes motivando pessoas a também realizarem a sua melhoria. E aí sim, num processo individual, de reforma individual, reforma íntima, pouco a pouco nós vamos ter uma reforma coletiva de pessoas que estão agindo com este propósito, criando, modificando a psicosfera da nossa morada terrena, mudando os objetivos a serem alcançados. Então necessitamos, sim, de mudar o nosso interior. Não tenhamos a ilusão que nada do exterior vai melhorar o interior. É do interior que podemos melhorar o meio em que vivemos. E também não tenhamos a ilusão de sermos mensageiros, missionários celestes. Mas pequenas atitudes constroem grandes transformações. Né? Procurar
ter um pouquinho mais de paciência, se nada temos, é fácil, porque se não tem, o mínimo que for já é suficiente. Procurar compreender as pessoas, seus limites, e com isso perdoar os erros que elas cometem, porque assim como queremos ser perdoados, segundo a oração dominical, precisamos aprender a perdoar também. E não exigir do outro uma perfeição que nem em nós existe. Mas amor no cotidiano. Ou seja, vivermos com a ideia de que não somos competidores. Não estamos numa disputa de quem chegará primeiro ao nosso destino, porque o nosso destino já está reservado. Caberá a cada um de nós darmos a marcha que queremos ter para alcançar esse objetivo. Então devemos entender que somos companheiros de jornadas, estamos no mesmo trecho daquele caminho momentaneamente. E por isso mesmo, pelo fato de estar naquele momento do caminho, próximo de A, B ou C, eu não devo ter para com este uma ideia de competição, mas sim de compartilhamento, aonde cada um passando a sua experiência, o seu conhecimento, todos avançam de uma forma mais tranquila e segura. Então é essa forma que devemos ver o mundo que se apresenta, não como grandes rivais a serem vencidos, mas como companheiros que, como nós, necessitamos do próximo para melhor caminhar. Assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Essa é a transformação que um ano como este, no seu início, está nos oferecendo. Devemos observar no hoje, no agora, as oportunidades para essa transformação. E não nos ocuparmos pelo dia de amanhã, e não ver no meu próximo um competidor, mas todos nós estamos caminhando com um objetivo comum. E assim todos nós seremos muito mais felizes. Terminando, qual é o nosso papel, então, em 2026? Né? Essa é a grande proposta da reflexão da noite. Sermos instrumentos de paz. Não ficar divulgando, ampliando todas essas informações e desinformações, essas verdades e essas inverdades que campeia nos noticiários dioturnos. Sermos instrumento de paz. Ver sempre um lado positivo naquilo que se apresenta. Entender que existe um comando maior, superior, dirigindo a todos nós. Se ainda existem guerras, conflitos, doenças, pragas, são, na realidade, condições para nós nos unirmos e vencermos essas adversidades. Espalhar esperança e não medo. E hoje a gente tem até esse tal de fake news. Como pode, né, as pessoas criarem inverdades para fomentar o medo, o pânico, o desespero? Com que objetividade? Seria para um prazer? Eu acho que não é bem isso. Então, por sua vez, nós temos que saber filtrar aquilo que chega até nós e não propagar, o medo, a insegurança. Agir no bem onde estivermos. Sermos úteis, proativos naquilo que não vamos esperar que alguém peça muitas vezes algo
para nós. Se nós temos condições de oferecer um auxílio naquele instante, independente se é um conhecido ou desconhecido, independente se é um amigo ou até aqueles que consideram nosso inimigo, porque esse é o processo de reforma íntima que devemos instituir. Isso deve agir no âmbito de família, no ambiente de trabalho, da sociedade e, por que não dizer, da casa espírita, onde devemos viver e conviver de forma harmônica. Não existe ninguém melhor do que ninguém, porque todos nós que aqui nos encontramos, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para aprender. Se nós hoje estamos falando isso aqui para vocês, mas nós fomos pesquisar, aprender para passar esse aprendizado que a responsabilidade nos deu de, na noite de hoje, estar falando. Mas todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos como discípulos e não como mestres. Cada espírito renovado é uma semente de um mundo melhor. É isso que precisamos ser, esta semente de bons frutos. Mas para que essa semente dê bons frutos, eu tenho que realizar a minha reforma íntima. E para realizar a reforma íntima, eu tenho que entender que eu estou num cenário em que me gera a oportunidade de me reformular, de aprender. Então vejam vocês que tudo está dentro de uma dinâmica divina, justa, perfeita, lógica e viável. Conclusão. Ufa, vocês estão cansados. 2026 não será bom ou ruim por si só. Não é o ano que vai ser bom. Não é o ano que vai dar sorte e vai dar azar. Você que vai fazer do seu tempo algo bom ou não. Serão as suas decisões, as suas opções, a sua forma de agir que vai, ao final de um tempo, de um ano, de um período, determinar se ele foi bom ou ruim. Porque temos o livre-arbítrio, não temos o determinismo divino nos obrigando a fazer algo. Nos é dada a opção e temos que fazer boas opções. Ele será aquilo que nós construirmos. A pessoa ociosa não constrói. A pessoa negativa destrói. Então, se nós queremos construir, temos que ser positivos, otimistas, acreditar, ter fé, ter esperança, saber que venceremos. Desafios existem, sem dúvida, mas oportunidades são maiores as oportunidades. Vamos pegar das oportunidades para vencer as nossas mazelas. Vamos fazer das oportunidades o adubo, o combustível para germinar as virtudes latentes em cada um de nós. O futuro pertence àqueles que escolhem amar, servir e evoluir. Porque o espírito esclarecido, o espírito amadurecido, não tem futuro, não tem passado. Ele vive o instante de cada dia. O prazer que o torna feliz é de poder ser útil, poder ser positivo, poder ser agregador, poder compartilhar. Então ele é feliz por ser útil, por servir. E é por esta razão que esses espíritos, quando surge a ingratidão daqueles que se beneficiaram de suas ações, ele não vai se melindrar, ele não vai ficar magoado. Porque ele já ganhou a felicidade de ser útil. A ingratidão ou gratidão é algo
superficial, não é o essencial. Então é assim que nós devemos agir, não esperar necessariamente reconhecimento dos valores que estamos empreendendo, mas entender que o empreendimento desses valores vai me dar uma estabilidade espiritual, vai me dar um alicerce espiritual para poder crescer, crescer e avançar. Assim, que possamos então entrar em 2026 não com medo do amanhã, mas com coragem de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Que Jesus nos abençoe nesta oportunidade concedida de melhorarmos. Que assim seja.